Imagine que você está em um pequeno barco, navegando sozinho por um rio calmo ao amanhecer. A névoa ainda paira sobre a água. Você está perdido em pensamentos, talvez preocupado com algo que alguém disse ontem, ou ansioso sobre um encontro que terá amanhã. De repente você sente um impacto violento. Outro barco colidiu contra o seu. A força do choque quase o faz cair na água. Seu primeiro impulso é imediato e visceral. Raiva. Você se vira rapidamente, pronto para gritar com o responsável por tamanha negligência. Mas quando seus olhos encontram o outro barco, você percebe algo surpreendente. Ele está completamente vazio. Não há ninguém ali. É apenas um barco à deriva, movido pela correnteza, sem intenção, sem malícia, sem consciência. E neste exato momento algo extraordinário acontece dentro de você. A raiva desaparece. Ela simplesmente evapora, como a névoa sob o sol da manhã. Você não pode ficar bravo com um barco vazio. Não há ninguém para culpar, ninguém para confrontar, nenhum ego para ferir. O barco simplesmente estava lá, flutuando, existindo. Esta é a parábola do barco vazio. Uma história milenar atribuída ao filósofo taoísta Chuang Tzu, que viveu há mais de 2.300 anos na antiga China. Mas não se engane pela sua idade. Esta parábola contém um dos segredos mais poderosos para a paz interior que você pode descobrir. E hoje, juntos, vamos esvaziar o seu barco. Vamos aprender como nos tornarmos transparentes para a maldade, como construir um escudo feito não de metal, mas de vazio absoluto. Um escudo tão leve que você nem perceberá que está carregando, mas tão poderoso que as flechas da ofensa atravessarão você sem causar nenhum ferimento. Agora faça uma pausa por um momento. Respire fundo. Porque o que você está prestes a descobrir não é apenas filosofia antiga. É uma tecnologia espiritual que pode transformar completamente a forma como você experimenta os conflitos, as críticas, as traições e as ofensas do dia a dia. E eu preciso que você esteja verdadeiramente presente para esta jornada. A maioria de nós passa a vida inteira sendo o barco cheio. Cheio de quê? Cheio de ego, cheio de identidade, cheio de expectativas sobre como deveríamos ser tratados, cheio de narrativas sobre quem somos e quem os outros deveriam reconhecer que somos. E é precisamente porque estamos tão cheios que nos tornamos alvos perfeitos. Cada palavra áspera encontra algo sólido em nós para colidir. Cada crítica atinge uma superfície dura que a reflete de volta como dor. Cada ofensa penetra porque há algo tenso dentro de nós para ser penetrado. Pense na última vez que alguém o ofendeu profundamente. Pode ter sido um comentário maldoso de um colega de trabalho, uma crítica injusta de um familiar, ou talvez uma traição de alguém em quem você confiava. Agora, seja brutalmente honesto consigo mesmo. O que exatamente foi ferido? Não foi seu corpo físico. As palavras não deixaram hematomas visíveis. O que foi ferido foi algo mais sutil. Foi a imagem que você tem de si mesmo. Foi a história que você conta sobre quem você é. Foi o seu ego. Essa construção mental que insiste. Eu sou alguém importante. Eu mereço respeito. Eu não deveria ser tratado assim. E aqui está a revelação devastadora e libertadora ao mesmo tempo. Esse ego, esse eu que pode ser ferido, é exatamente como o passageiro imaginário no barco. Ele não é real. Ele é uma construção, uma narrativa, uma história que você vem contando a si mesmo há tanto tempo que esqueceu que é apenas uma história. Chuang Tzu sabia disso. Ele entendia que a raiz de todo o sofrimento humano não está nas ações dos outros, mas na nossa própria solidez, na nossa própria densidade, na nossa própria recusa de sermos vazios. Ele escreveu: se um homem atravessa um rio e um barco vazio colide com o seu, mesmo que seja um homem de temperamento difícil, ele não ficará muito zangado. Mas se ele vir um homem no outro barco, ele gritará para ele que se desvie do caminho. Se o grito não for ouvido, ele gritará novamente, e ainda novamente, e começará a xingar. E tudo porque há alguém naquele barco. No entanto, se o barco estivesse vazio, ele não estaria gritando, nem zangado.
Agora vamos desdobrar esta sabedoria em camadas. A primeira camada é a mais óbvia. A raiva e a ofensa dependem fundamentalmente da percepção de intenção. Nós ficamos magoados não apenas pelo ato em si, mas pela crença de que alguém escolheu nos magoar. Se uma pedra cai de uma montanha e atinge você, você não fica pessoalmente ofendido pela pedra. Você pode sentir dor física, mas não há ferida emocional, não há ressentimento. Por quê? Porque a pedra é vazia de intenção. Ela é como o barco vazio, mas aqui está onde a parábola se torna verdadeiramente radical e onde a maioria das pessoas para de seguir o ensinamento. Chuang Tzu não está apenas dizendo que deveríamos tentar perdoar as pessoas ou assumir que elas não tinham más intenções. Ele está dizendo algo muito mais profundo e perturbador, que nós mesmos deveríamos nos tornar o barco vazio, não o outro, nós. O que isso significa na prática? Significa esvaziar o próprio barco do passageiro imaginário que pode ser ferido. Significa dissolver a solidez do ego que serve como alvo. Significa tornar-se tão transparente, tão vazio, que as ofensas atravessam você como luz através do vidro. Sem resistência, sem impacto, sem trauma. Vamos fazer um exercício juntos agora. Este é o exercício da transparência. E eu preciso que você realmente faça isso comigo, não apenas ouça. Feche os olhos por um momento, se puder fazer isso com segurança. Pense em alguém que o ofendeu recentemente. Veja o rosto dessa pessoa. Ouça as palavras que ela disse. Sinta a contração que acontece no seu peito quando você revive esse momento. Essa contração é a solidez. Essa é a densidade do seu ego reagindo. Agora mantenha essa imagem, mas faça uma pergunta diferente. Quem exatamente está sendo ofendido? Você pode localizar esse você no espaço? Ele está no seu coração? Na sua mente? Onde exatamente mora essa pessoa que foi ferida? E quando você tenta encontrá-lo, o que você descobre? Você descobre pensamentos sobre quem você deveria ser, memórias sobre como você foi tratado no passado, expectativas sobre como merece ser tratado no futuro. Mas você consegue encontrar uma entidade sólida e real, chamada eu, que está genuinamente ferida? Ou você encontra apenas histórias, conceitos, narrativas flutuantes? Agora imagine que todas essas histórias começam a se dissolver, como névoa sob o sol. Imagine que o passageiro no seu barco simplesmente desaparece. O barco ainda está lá. Seu corpo ainda está lá. Sua consciência ainda está lá. Mas o ego denso, a identidade sólida, o eu que poderia ser ferido, isso desaparece. E quando ele desaparece, o que acontece com a ofensa? Ela ainda está lá? Ou ela também desaparece porque não tem mais onde pousar? Abra os olhos novamente. Este exercício não é abstrato. É a prática mais prática que existe. Porque cada momento de sofrimento psicológico na sua vida acontece porque há alguém no barco. Há um ego, uma identidade, um eu que está agarrado à expectativa de que a vida deveria ser diferente, de que as pessoas deveriam tratá-lo melhor. Mas vamos ser claros sobre o que este ensinamento não está dizendo. Ele não está dizendo que você deveria aceitar abuso. Ele não está dizendo que você não deveria estabelecer limites. Ele não está dizendo que você deveria permitir que as pessoas o machuquem sem consequências. O barco vazio ainda pode navegar para longe de águas perigosas. O barco vazio ainda pode escolher não permanecer perto de outros barcos que repetidamente colidem com ele. Mas ele faz isso sem drama interior, sem a narrativa de vitimização, sem carregar a ferida como uma identidade. Vamos trazer isso para situações concretas da vida moderna, porque é aqui que a teoria encontra a realidade. Imagine que você está no trabalho. Você preparou uma apresentação por semanas. Você está orgulhoso do seu trabalho. E então, na reunião, um colega a critica duramente na frente de todos. Ele questiona seus dados, ridiculariza suas conclusões, faz você parecer incompetente. O barco cheio reage imediatamente. Ele sente vergonha, ele sente raiva, ele começa a planejar vingança ou defesa.
Ele perde o sono naquela noite, repassando o que deveria ter dito. Ele conta a história para amigos e familiares, cada vez ficando mais indignado. Ele carrega essa ferida por dias, semanas, talvez meses. Agora imagine o barco vazio na mesma situação. Ele ouve a crítica. Ele avalia objetivamente se há alguma verdade nela que possa ser útil. Se houver, ele aprende. Se não houver, ele simplesmente observa que esta pessoa escolheu expressar-se desta forma. Não há uma história adicional sobre "isso não deveria ter acontecido para mim", ou "eu não mereço ser tratado assim", ou "agora todos vão pensar que sou incompetente". Apenas a experiência nua, sem a camada adicional de sofrimento que o ego cria. O barco vazio pode até responder, pode dizer calmamente: "Eu discordo da sua avaliação e aqui está o porquê". Mas faz isso sem estar internamente agitado, sem estar defendendo uma identidade ferida. E aqui está o paradoxo. Quando você não está mais defendendo um ego, suas defesas se tornam muito mais eficazes. Você pensa com mais clareza. Você fala com mais precisão. Você não é arrastado para o drama emocional que obscurece a verdade. Ou considere um exemplo ainda mais desafiador: um relacionamento íntimo. Seu parceiro ou parceira diz algo cruel durante uma discussão. Algo que atinge exatamente onde você é mais vulnerável. Talvez seja uma crítica sobre seu corpo, sua inteligência, seu valor como pessoa. Para o barco cheio, isso é devastador. É uma traição. É uma confirmação dos piores medos que você tem sobre si mesmo. O relacionamento pode nunca se recuperar completamente dessa ferida. Mas o barco vazio vê diferente. Ele reconhece que seu parceiro está sofrendo neste momento. Está reagindo a partir de sua própria dor, seu próprio medo, seu próprio ego ferido. As palavras cruéis são como flechas atiradas por alguém que está, ele mesmo, sangrando. E quando não há um ego denso em você para absorver essas flechas, elas simplesmente passam. Você pode até sentir compaixão pela dor que está causando seu parceiro a atacar desta forma. Isso não significa que você aceita o comportamento. Você pode claramente estabelecer: "Eu não vou permanecer nesta conversa enquanto você falar comigo assim". Mas você faz isso sem estar internamente destruído. Vamos aprofundar ainda mais. Por que é tão difícil para nós nos tornarmos o barco vazio? Por que resistimos tanto a esta liberdade? A resposta é surpreendente. Porque temos medo de desaparecer. Nós confundimos o ego com a existência. Pensamos que se não houver mais ninguém no barco, nós deixaremos de existir. Mas isto é uma ilusão. A consciência não desaparece quando o ego desaparece. Pelo contrário, ela se torna mais clara, mais vívida, mais presente. Você não deixa de existir quando se torna o barco vazio. Você apenas para de sofrer desnecessariamente. Pense em crianças pequenas. Alguém pode dizer algo crítico para uma criança de 2 anos, e ela pode chorar no momento. Mas 5 minutos depois ela está rindo e brincando novamente. Por quê? Porque ela ainda não construiu um ego sólido e permanente que carrega feridas. Ela não tem uma história complexa sobre quem ela deveria ser e como deveria ser tratada. Ela é naturalmente mais próxima do barco vazio. Claro, não estou sugerindo que deveríamos ser tão vulneráveis e desprotegiados quanto crianças pequenas. Mas há uma qualidade na forma como elas não prendem às ofensas que é profundamente sábia. E na tradição taoísta, há um conceito chamado retornar à infância, que não significa se tornar infantil, mas recuperar essa fluidez, essa capacidade de não carregar o passado como uma ferida permanente. Agora vamos explorar os níveis mais profundos da prática do barco vazio, porque há camadas de sutileza aqui que transformarão completamente sua experiência de vida. O primeiro nível é reconhecer que a maioria das ofensas que recebemos nem sequer são realmente direcionadas a nós. As pessoas estão quase sempre reagindo a seus próprios medos, suas próprias inseguranças, seus próprios traumas não curados. Quando alguém o critica duramente, frequentemente está projetando algo que não gosta em si mesmo. Quando alguém o trai, geralmente está agindo a partir de sua própria dor e confusão. Eles não estão realmente atacando você.
o verdadeiro você. Eles estão atacando uma imagem, uma projeção, um fantasma. E se você não está identificado com esse fantasma, não há ninguém para ser atacado. O segundo nível é mais profundo. Reconhecer que mesmo quando a intenção de machucar é real e deliberada, mesmo quando alguém genuinamente quer causar-lhe dano, o dano só pode ocorrer se você fornecer o alvo. Se você fornecer o ego denso que pode ser ferido. Uma flecha atirada contra o vento não atinge nada. Uma ofensa atirada contra o vazio não fere nada. E aqui está o terceiro nível, o mais radical. Reconhecer que o próprio conceito de ofensa é algo que criamos momento a momento através da nossa identificação com o ego. Não existe tal coisa como uma ofensa objetiva no universo. Existem apenas eventos, palavras pronunciadas, ações executadas. A interpretação dessas palavras e ações como ofensivas é algo que adicionamos através do filtro do ego. E porque nós adicionamos, nós também podemos remover. Isso não é relativismo moral. Algumas ações são objetivamente prejudiciais. Algumas violam direitos humanos fundamentais. Algumas causam dano real e mensurável. Mas mesmo diante dessas ações, há uma escolha sobre quanto sofrimento psicológico adicional criamos através da nossa narrativa, sobre o que aconteceu e o que isso significa sobre nós. Considere as histórias de pessoas que sobreviveram a sofrimentos inimagináveis, campos de concentração, tortura, aprisionamento injusto, e ainda assim, emergiram sem amargura, sem ressentimento, com seus espíritos intactos. Como isso é possível? É possível porque eles, consciente ou inconscientemente, praticaram o barco vazio. Eles se recusaram a permitir que suas circunstâncias externas definissem sua realidade interior. Eles mantiveram um espaço interior vazio, intocado, sagrado, onde nenhuma crueldade externa poderia penetrar. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas e criador da logoterapia, escreveu: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Esse espaço é o vazio do barco. É a transparência que permite que os eventos atravessem sem nos definir ou nos destruir. Agora, como praticamos isso no cotidiano? Como transformamos este entendimento filosófico em uma habilidade vivida? Primeiro, comece a observar seus pensamentos quando se sentir ofendido. Não os julgue, não os suprima, apenas observe. Veja como eles constroem uma narrativa. Ele não deveria ter dito isso. Eu não mereço ser tratado assim. Isso é injusto. Agora minha reputação está arruinada. Observe como cada um desses pensamentos adiciona uma camada de sofrimento à experiência básica. A experiência básica pode ter sido apenas palavras em uma certa ordem. Todo o resto é sua adição. Segundo, pratique a pergunta: quem está ofendido? Literalmente pergunte isso a si mesmo no momento da ofensa. E então, investigue genuinamente. Não aceite respostas superficiais como: eu estou ofendido. Vá mais fundo. Quem é esse eu? Onde ele está? Do que ele é feito? Você descobrirá que quanto mais você procura, menos sólido ele se torna. Terceiro, pratique ver os outros como barcos vazios, mesmo quando há claramente alguém no barco. Isso não significa negar a agência deles ou a responsabilidade deles. Significa reconhecer que eles também estão agindo a partir de condicionamentos, traumas, medos e confusões que eles não escolheram completamente. Eles estão, em certo sentido, tão vazios de um eu real e sólido quanto você está. Eles são processos acontecendo, não entidades fixas. E quando você vê isso, a raiva pessoal se dissolve. Embora você ainda possa tomar ações apropriadas para se proteger ou proteger outros. Quarto, e talvez mais importante, pratique esvaziar seu próprio barco proativamente, não apenas quando você é ofendido. Isso significa cultivar uma identidade mais fluida, mais leve, menos definida por histórias fixas sobre quem você é. Isso significa experimentar a vida diretamente,
sem a camada constante de isso é bom ou ruim para mim? Isso me faz parecer bem ou mal? Isso confirma ou ameaça minha identidade? Há uma história zen sobre um mestre que foi acusado falsamente de ser o pai de um bebê nascido de uma jovem na vila. Quando os pais da jovem trouxeram o bebê para ele criar, ele simplesmente disse: "Ah, é assim?" E aceitou o bebê sem protestar sua inocência. Ele cuidou do bebê com amor por 1 ano. Então a jovem finalmente admitiu que havia mentido e que outra pessoa era o pai. Quando os pais vieram buscar o bebê de volta, envergonhados e desculpando-se, o mestre simplesmente disse: "Ah, é assim?" E entregou o bebê de volta. Este é o barco vazio em seu nível mais profundo. Nenhum apego à reputação. Nenhum drama sobre justiça ou injustiça. Apenas resposta apropriada a cada situação conforme ela surge, sem carregar histórias sobre o que deveria ou não deveria ser. Agora eu sei o que você pode estar pensando. Isso parece frio. Isso parece inumano. Nós não deveríamos ter emoções? Nós não deveríamos nos importar quando somos maltratados? Esta é uma objeção importante, então vamos abordá-la diretamente. O barco vazio não é ausência de emoção. É ausência de sofrimento desnecessário. Você ainda pode sentir tristeza diante da crueldade. Você ainda pode sentir compaixão pelo sofrimento de outros. Você ainda pode agir poderosamente para corrigir injustiças. De fato, você pode fazer tudo isso mais efetivamente porque não está distraído pela defesa do ego. A raiva justa pode surgir e motivar a ação apropriada, mas não se transforma em ressentimento tóxico que você carrega por anos. A tristeza pode surgir, mas não se transforma em uma história de vitimização que define sua identidade. O barco vazio é profundamente humano. É talvez a expressão mais pura de nossa humanidade, porque é a humanidade sem as distorções e contrações do ego defensivo. E aqui está a ironia final. A reviravolta que torna tudo isso completo. Quando você se torna o barco vazio, quando você se torna transparente para a ofensa, você paradoxalmente se torna mais genuinamente você mesmo. Não o você que é uma coleção de feridas e defesas, mas o você que é consciência pura, presença, a testemunha silenciosa que estava sempre lá antes do ego ser construído. Você retorna ao que sempre foi, antes de ser ensinado a levar tudo tão pessoalmente. Esta é a liberdade final. Não a liberdade de nunca ser criticado, atacado ou traído. Essa liberdade é impossível enquanto vivemos em um mundo com outros seres humanos. Mas a liberdade de não ser tocado em seu núcleo por essas coisas. A liberdade de se mover pela vida como água, que pode ser cortada por uma espada, mas imediatamente se torna inteira novamente. A liberdade de ser o barco vazio, flutuando sereno mesmo quando outros barcos colidem contra ele, porque não há ninguém lá para ser ferido, não há ninguém lá para ficar com raiva. Há apenas a vasta e tranquila presença que observa tudo, e não é definida por nada. Então eu convido você a partir deste momento a esvaziar seu barco. Não de uma vez, não perfeitamente, mas momento a momento, ofensa a ofensa, ferida a ferida. Pergunte: quem está sendo ofendido? Onde está essa pessoa? Do que ela é feita? E conforme você investiga honestamente, você descobrirá que o passageiro no barco começa a se tornar transparente, etéreo, até que finalmente você percebe que ele nunca esteve realmente lá. Havia apenas o barco, flutuando vazio e livre sobre as águas da existência intocável, inofendível, absolutamente em paz. Esta é a sua natureza verdadeira. Bem-vindo de volta para casa.